Olá, meus amigos, minhas amigas desse nosso clube de leitura, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos fazer a nossa oração. Hoje é o dia de número 274 do nosso plano de 365 dias. Estamos lendo o livro do profeta Jeremias a partir do capítulo 12. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso Deus. As Tuas misericórdias duram para sempre. Por causa dela que estamos aqui, Senhor, reunidos nessa sala, para ouvir a Tua voz, para aprender mais de Ti. Então fale, Senhor, ao nosso coração. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Bom, vou colocar aqui a Bíblia na tela para vocês poderem acompanhar aí a versão King James de 1611. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Tudo ok aí, né? Então vamos lá. Jeremias, capítulo 12, versículo 1. Justo és tu, ó Senhor, quando eu pleiteio contigo. Contudo, permita-me falar contigo sobre os teus juízos. Por que prospera o caminho do perverso? Por que razão estão felizes todos aqueles que se comportam traiçoeiramente? Tu os plantaste, sim, eles deram raízes. Eles crescem, sim, eles produzem fruto. Tu estás próximo às suas bocas e longe de seus rins. Porém tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vistes e provaste meu coração diante de ti. Retira-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando irá a terra gemer e as pastagens de todo o campo murchar pela perversidade daqueles que nela habitam? Os animais estão consumidos e os pássaros, porque eles disseram: ele não verá o nosso término. Se tu corres com homens que estão a pé, e eles têm te cansado, então como podes tu lutar contra cavalos? Se na terra de paz, onde tu confiastes, eles te cansaram, então como farás na cheia do Jordão? Então Jeremias levantou aqui um lamento, né, ao Senhor, falando da prosperidade dos maus e tal, enfim. E aí Deus ele fala: se você está cansado agora, né? Se tu corres com homens que estão a pé, versículo 5, e eles têm te cansado, então como podes lutar contra cavalos? Isso aqui já é fazendo uma menção ao ataque, né? Aos cavaleiros que viriam e atacariam Judá, enfim. Porque mesmo teus irmãos e a casa de teu pai, até eles se comportaram traiçoeiramente para contigo. Sim, eles convocaram uma multidão contra ti. Não acredites neles, ainda que te falem belas palavras. Eu abandonei a minha casa. Eu deixei a minha herança. Eu entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Minha herança é para mim como um leão na floresta. Levanta a sua voz contra mim, portanto, eu a aborreci. Minha herança é para mim como um pássaro salpicado. Os pássaros de todas as direções vêm contra ela. Vinde, reuni todos os animais do campo. Vinde, para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha. Eles pisotearam a minha porção, transformaram minha agradável porção em um deserto desolado. Eles desolaram e a mim clamam na sua desolação. A terra toda está desolada, porque nenhum homem traz isto ao coração. Os saqueadores, versículo 12, vieram sobre todos os lugares altos, por todo o deserto, pois a espada do Senhor devorará, desde uma extremidade da terra até outra extremidade da terra. Nenhuma carne terá paz. Eles semearam trigo, porém colherão espinhos. Eles se exauriram, porém não lucrarão. Se envergonharam dos vossos rendimentos por causa da grande ira do Senhor. Assim diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos
que tocam a herança que eu fiz o meu povo herdar. Eis que eu os arrancarei da sua terra e retirarei a casa de Judá do meio deles. E acontecerá que, após eu os ter arrancado, eu retornarei e terei compaixão deles e os trarei novamente, cada homem para a sua herança e cada homem para a sua terra. E acontecerá que, se eles diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, o Senhor vive, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão edificados no meio do meu povo. Mas se eles não obedecerem, eu removerei e destruirei completamente aquela nação, diz o Senhor. Então, Jeremias levanta um lamento, ele tenta interceder pelo povo, mas o Senhor está irredutível. A gente vai ver daqui para frente vários lamentos de Jeremias sendo barrados. O Senhor está irredutível, ele vai exercer sentença por causa do pecado de Judá. E, inclusive, já tem uma sentença pronunciada até para aqueles que serão usados como objeto de juízo sobre o povo de Judá. Por um tempo eles terão domínio sobre Judá, mas depois Deus vai tirá-los, tirar Judá das mãos deles, e também dá uma abertura para o seguinte: se eles se converterem a mim, mesmo sendo outros povos, então eu vou permitir, eu estarei com eles. Se eles aprenderem a invocar o meu nome, como eles ensinaram o meu povo a invocar o nome de Baal, então eu vou edificá-los, mas caso contrário, eu vou destruir completamente. Capítulo 13. Agora, esse capítulo aqui, ele traz uma visão, uma profecia simbólica, vamos dizer assim. Alegórica, mas está mais para simbólica. Ele usa uma simbologia para dizer o que vai acontecer com o povo. Então, fique atentos a essa leitura. É uma profecia simbólica. Eu já vi muito essa passagem bíblica aqui sendo usada pela falsa teologia da prosperidade para embasar campanhas. E a teologia da prosperidade é irmã da teologia da libertação, da falsa teologia da libertação. Claro que existe uma teologia que nos ensina a libertação. O Evangelho liberta, a verdade liberta. Mas existe uma falsa teologia da prosperidade e da libertação que caminham juntas. E eu já vi usar esses versículos aqui isolados para fazer rituais de libertação. Vamos ler e aí vocês vão entender melhor. Jeremias 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra para ti um cinto de linho e coloque-o sobre os teus lombos, e não o coloque em água. Então eu comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei sobre os meus lombos. E a palavra do Senhor veio até mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, que está sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates. Eufrates é um rio. E esconde-o lá em um buraco da rocha. Então eu fui e o escondi próximo ao Eufrates, como o Senhor me ordenou. E aconteceu o quê? Depois de muitos dias que o Senhor disse para mim: levanta-te e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que eu te ordenei esconder ali. Então eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde eu o tinha escondido. E eis que o cinto estava desfigurado, para nenhuma utilidade ele era proveitoso, ou seja, estava podre. Você pega aí um pedaço de pano, de linho, e enterra em um lugar que tenha umidade, O que vai acontecer? Vai apodrecer. E foi isso que aconteceu. Então, o cinto estava desfigurado, para nenhuma utilidade ele era proveitoso. Então a palavra do Senhor veio até mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo irei eu desfigurar o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Então, como nós entendemos que essa profecia ela é simbólica? Por causa dessa declaração do Senhor, versículo 9. Assim diz o Senhor, deste modo. Então, deste modo, é desse jeito. Assim como eu fiz com esse objeto, vai acontecer com Judá e Israel. Então, é uma profecia simbólica, não é literal. Foi usado ali uma simbologia para mostrar o que o Senhor iria fazer
com Judá e Jerusalém. Por quê? Porque este povo malvado que se recusa a ouvir minhas palavras, que anda na imaginação do seu coração, que anda após outros deuses para servi-los e para adorá-los, serão precisamente como este cinto, que para nada presta. Pois como o cinto se adere aos lombos de um homem, assim eu fiz aderir-se a mim, a casa inteira de Israel e a casa inteira de Judá, diz o Senhor, para que eles pudessem ser para mim por um povo, e por um nome, e por um louvor, e por uma glória. Porém, eles não deram ouvidos. Assim como você pega um cinto e cinge os seus lombos, coloca ele apertado em volta de você, eu fiz isso com o povo, o Senhor está dizendo. Eu trouxe o povo para perto de mim. Mas eles não quiseram, então esse cinto, assim como você colocou próximo ao Eufrates, ele apodreceu. Israel e Judá, simbolicamente falando, é esse cinto que estava próximo a mim, eu vou deixá-los ficarem desfigurados. Entende? Uma profecia para aquela época. Não há base bíblica nenhuma em dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, toda vez que eu falo alguma coisa desse tipo, eu reparo lá nos grupos da Bíblia, aí sai um, sai outro. Por quê? Porque eu acho que essas pessoas se decepcionam, né? Quando elas percebem que a minha leitura não tem amarra com instituição, com denominação, eu não estou aqui para proteger rituais antibíblicos. Eu não estou aqui para isso. Nós não estamos lendo uma Bíblia que contém o livro das heresias, né? Nós estamos lendo o livro de Jeremias. Porque é uma heresia. Fazer uma campanha de libertação, pedir para você pegar um pedaço de pano, deixar enrolado por baixo da sua roupa por alguns dias, para depois pegar esse pano e enterrar, dizendo que assim também serão enterrados seus problemas, amaldiçoados seus problemas. Gente, isso aí, desculpa, é macumba de crente. Não é de Deus, não. Não tem nada a ver com o Evangelho. Maldições, Gálatas 3, foram canceladas por Cristo. Foi o sacrifício de Cristo que cancelou todas as maldições. Se eu preciso pegar um pedaço de pano, colocar no meu corpo, enterrar em um rio para minha maldição, para a maldição da minha vida sair, então para que Cristo veio aqui? Para que a cruz? Se eu posso pagar pela minha libertação, por que Jesus derramou o sangue dele? Não faz sentido, tá? Desculpa se te decepciono, mas nosso compromisso é com a Bíblia, é com a palavra. Tá? É o que a palavra está dizendo. Versículo 12. Portanto, tu lhes falarás esta palavra. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Toda garrafa será preenchida com vinho. E eles te dirão, não sabemos nós certamente que toda garrafa será preenchida com vinho? Então tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes da terra, mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, e os sacerdotes, e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. E eu os arremessarei violentamente um contra o outro, até os pais e os filhos juntamente, diz o Senhor. E não terei piedade, nem pouparei, nem terei misericórdia, porém os destruirei. Escutai e dai ouvido, não sejais orgulhosos, pois o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha escuridão, e antes de vossos pés tropeçarem sobre os montes escuros, e antes que, ao procurar por luz, ele a transforme em sombra de morte, e a torne em densa escuridão. Já eu vejo os comentários de vocês, tá? Só concluir esse capítulo. Porém, se vós não ouvirdes isso, minha alma irá chorar em esconderijos por causa do vosso orgulho, e meu olho chorará dolorosamente e se desfará em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Jeremias dizendo, né? Dize ao rei e à rainha, humilhai-vos, assentai, pois vossos principados irão vir abaixo, até a coroa da vossa glória. As cidades do sul serão trancadas, e ninguém as abrirá. Todo Judá será levado cativo, sim, ele será inteiramente levado cativo. Erguei vossos olhos e observai aqueles que vêm do norte, onde está o rebanho,
Onde está o rebanho que te foi dado, teu lindo rebanho? O que tu dirás quando ele vier te punir? Pois tu mesmo os ensinaste a ser capitães e chefes sobre ti. Não te tomarão as tristezas, como uma mulher em trabalho de parto? E se tu disseres em teu coração, por que razão vêm essas coisas sobre mim? Por causa da imensidão de tua iniquidade, são as tuas saias expostas e teus calcanhares desnudados. Pode o etíope mudar a cor de sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podeis vós também fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Então quer dizer, se o leopardo conseguir tirar as manchas da pele dele, se o etíope, naquele tempo, eram as pessoas de pele preta, né? Então tá falando assim, tem como mudar a cor? A não ser o Michael Jackson aí, né? Que fez lá um trabalho, mas não naquele tempo, né? Mexeu aí nas células, aquela coisa toda, né? Enfim. Mas o Senhor está usando aqui tipo uma hipérbole, né? Uma forma exagerada de falar. Tem como? Tem como tirar as listras da zebra pintada? Então, por isso que vocês também, que estão acostumados a fazer o mal, não vão passar a fazer o bem. Portanto, eu os espalharei como restolho que perece pelo vento do deserto. Este é o teu quinhão, a porção que te é medida por mim, diz o Senhor, porque tu esqueceste de mim e confiastes em falsidade. Portanto, descobrirei as tuas saias até a tua face para que tua vergonha possa surgir. Eu vi os teus adultérios e os teus relinchos, a luxúria da tua prostituição e tuas abominações sobre as colinas nos campos. Ai de ti, ó Jerusalém, não te purificarás? Quando será isto? Né? Vamos para o capítulo 14. O que vocês estão falando aí no comentário? Deixa eu ver. Conta, né? Ida está falando aqui da experiência, conta, realmente a experiência conta. Eu vivi por mais de 20 anos em um meio neopentecostal, conheço muitas dessas campanhas infundadas. Fátima Lindo, em vão, então morreu Cristo por nós? Se eu sou adepto dessas coisas, é como se o sacrifício de Cristo não valesse para mim. Isso é o que diz lá em Gálatas, tá? Lá em Gálatas diz isso. Paulo falou com o pessoal de Gálatas que eles tinham começado no Espírito, mas depois estavam se aperfeiçoando nas obras da carne. Eles se aperfeiçoaram no Espírito, eles entenderam o Espírito, eles aceitaram Cristo como Salvador, mas depois eles cederam e voltaram às práticas das obras de justificações próprias, circuncisão e tal. Então, Paulo disse assim, olha, se você ainda quer praticar essas obras, então Cristo para você não valeu de nada, é como se Cristo não tivesse morrido por você. Você está negando o sacrifício de Cristo. Se eu deixo de confiar naquele que me libertou na cruz e passo a confiar que é uma fita que vai me libertar, é colocar o pé no vale do sal que vai me libertar, gente, não faz sentido. Cristo desce da sua glória, se faz homem, padece. Como nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, foi conhecido como homem de dores. Ele tomou sobre si as nossas maldições, ele ficou desfigurado, nós o reputamos de castigado da parte de Deus. Ele passou por tudo isso para nos libertar. Aí quer dizer que aí eu vou pegar agora um pouco de sal e aí eu vou jogar no lugar onde eu quero que o demônio seja amarrado. Mas quem venceu ele na cruz do Calvário? Não foi o sangue de Cristo? Então o sal que eu jogo lá é mais suficiente do que o sacrifício de Cristo? Não faz sentido. Isso é crendice. Sincretismo religioso, mistura de crenças. Tá? Não faz sentido. Não faz sentido. Agradeço a Deus por sua vida, pastor. Amém. E eu pela vida de vocês. Obrigado por abrir os meus olhos. É Cristo, né? Lembre-se sempre, não sou eu. Eu só sou um envelope que carrega uma mensagem, tá?
Sou só um envelope. Aí eu estou entregando para vocês uma mensagem. Mas se Cristo não abrisse os seus olhos, não adiantaria de nada. Nós já lemos aqui na Bíblia, Velho e Novo Testamento, que muitos até ouvem a mensagem, mas ela não desce para o coração, a revelação não chega. Se você está entendendo a leitura da Bíblia esse ano, dê glória a Deus. É Ele que te alcançou, é Ele que quis revelar isso para você. Nós já batemos ali o número. Deixa eu ver aqui para eu não estar falando besteira. Eu vou te falar quantas pessoas entraram para o clube de leitura esse ano. Eu vou te falar, peraí. Vou falar o número exato. Ó, nós já batemos aqui 2.191 pessoas. 2.191 pessoas que entraram para o clube de leitura esse ano. Em algum momento, mais de 1.000 pessoas desistiram. Desistiram. Ou porque não tinham um propósito tão definido assim, ou porque foram vencidas, sufocadas pelos espinhos, né, como diz lá na parábola do semeador, ou porque, ouvindo o que eu tenho falado, não gostaram, preferiram ficar com as suas crendices, ou porque os olhos ainda não se abriram, a revelação ainda não chegou e o Espírito Santo ele vai trabalhar. Aí já não sou eu, a minha parte é pregar. Estou tranquilo quanto a isso, estou em paz, eu estou dando o meu melhor aqui. E o Espírito Santo ele vai trabalhar no coração das pessoas e alguns serão alcançados. Entende? Então, glória a Deus, tá, minha irmã? Eu agradeço a sua consideração, agradeço, né? Mas lembre-se sempre, eu sou só um envelope, eu só estou aqui entregando a mensagem. Eu preciso tanto de vocês como vocês precisam de mim. Não faria sentido nenhum eu estar aqui sozinho também, né? Faria sentido só para mim, só para minha edificação. Mas estamos aqui, ó, um edificando o outro. E vamos em frente. Jeremias 14, versículo 1. Claro que se você quiser transbordar em gratidão, você pode compartilhar essa leitura com seus irmãos, você pode orar pela minha vida, pelo meu ministério, você pode, conforme a sua condição, contribuir, colaborar, o plano é gratuito, mas eu sou vocacionado. Claro que você pode transbordar em gratidão. Jeremias capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da escassez. Então agora aqui foi uma profecia de que viria uma seca, um período de seca, um período de escassez. Veja, gente, que o livro inteiro Deus está ainda dando oportunidade para as pessoas. Então agora vem, olha, uma palavra dizendo que virá um tempo de escassez. Versículo 2. Judá chora e seus portões definham. Eles sentam-se de luto no chão e o clamor de Jerusalém está subindo. E os seus nobres enviaram seus pequeninos às águas. Eles vieram às covas e não encontraram água. Eles retornaram com seus vasos vazios. Eles ficaram envergonhados e perplexos e cobriram suas cabeças. Já pensou? Falar para os pequeninos ir buscar água e eles não encontrarem água, voltar com as canequinhas vazias. Não tinha água em lugar nenhum. Versículo 4. Porque o chão está rachado, pois não houve chuva na terra. Os lavradores ficaram envergonhados e cobriram suas cabeças. Sim, a corça também pariu no campo e o abandonou porque não havia grama. E os jumentos selvagens permaneceram nos lugares elevados. Eles aspiraram o vento como dragões. Os seus olhos desfaleceram porquanto não havia grama. Ó Senhor, embora nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze tu isto por causa do teu nome, pois as nossas apostasias são muitas. Nós pecamos contra ti. Ó esperança de Israel. Está aqui Jeremias mais uma vez intercedendo pelo povo. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar isso. Ó esperança de Israel e Salvador. Salvador seu no tempo de aflição. Por que serias tu como um estrangeiro na terra ou como um estrangeiro que desvia para passar a noite?
Porque serias tu como um homem cansado, como um homem poderoso que não pode salvar. Como tu, ó Senhor, estás no meio de nós e nós somos chamados pelo teu nome, não nos abandones. Assim, diz o Senhor para este povo: pois que tanto amaram perambular, eles não contiveram seus pés, logo o Senhor não os aceita. Ele se lembrará agora da iniquidade do povo e visitará os seus pecados. Vocês não gostaram de perambular? Adora Baal, adora Dagon, adora Astote, a rainha do céu, a astrologia, faz aliança com Babilônia. Vocês não estão aí perambulando? Então tá bom. Então agora também eu não aceito mais vocês. Não aceito. Versículo 11. Então disse-me o Senhor: não ores pelo bem desse povo. Jeremias, nem adianta orar por esse povo. Quando jejuarem, eu não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem oferta queimada e uma oblação, eu não os aceitarei. Porém, eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: vós não vereis a espada, nem trareis fome. Porém, eu vos garantirei paz nesse lugar. Olha o que Jeremias está falando. Deus, o Senhor está mandando eu falar isso para o povo, mas os profetas estão falando o que agrada a eles. Os profetas estão bajulando o povo, os profetas estão prometendo coisas boas. Ao invés de chamá-los ao arrependimento, eu estou aqui chamando eles para o arrependimento e eles estão lá dizendo: não, haverá paz, está tranquilo, é só vitória, o Senhor é contigo, vai dar tudo certo. Então disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações e coisas que não existem, e o engano de seus corações. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado. Contudo dizem: espada e fome não haverá nessa terra. Pela espada e fome serão esses profetas consumidos. Os profetas também vão pagar, porque eles eram uma das causas do povo ter um coração tão duro e não se voltar para o Senhor. Porque o povo não ouvia a correção, a disciplina. Porque se tinha um ali trazendo o povo de volta a Deus através do arrependimento, tinha vários dizendo outra coisa. Não, está tudo bem, não precisa. Como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. Enquanto tem ali, lá naquela cidadezinha, lá naquele bairro, lá naquela área rural, uma igrejinha que se reúne na casa do pastor fulano, que é um homem de Deus, piedoso, devoto, que reúne as pessoas ali para adorar o Senhor, que fala do peso do pecado, que leva as pessoas ao arrependimento, sabe? Existem centenas e milhares que estão por aí prometendo coisas em nome de Deus que Deus não prometeu. Dizendo: não, vocês podem fazer o que quiser, que você é o ponto fraco de Deus. Não, quando você fala, Deus tem o lápis e você tem a borracha. Ouvi isso de um pastor coach, muito conhecido inclusive, muito conhecido. Tem um trabalho até legal, né, de motivação, mas não, Deus tem um lápis, Ele pode ter escrito coisas ao seu respeito, mas você tem a borracha. Você pode apagar aquilo, você pode reverter isso. Gente, é cada absurdo que a gente ouve. E o povo a quem eles profetizam será expelido nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não terão ninguém para os enterrar. Eles, suas esposas, nem seus filhos, nem suas filhas, pois eu irei derramar sobre eles a sua perversidade. Portanto, tu dirás esta palavra: meus olhos desfaleceram em lágrimas, noite e dia, e não cessarão, porque a virgem filha de meu povo está ferida, com uma grande brecha, por um golpe muito doloroso.
Se eu saio para o campo, então observo os mortos pela espada. Se eu adentro a cidade, então vejo aqueles debilitados pela fome. Sim, tanto o profeta quanto o sacerdote vão rodeando a terra que eles não conhecem. Rejeitaste tu a Judá completamente? Ou tua alma despreza Sião? Por que nos afligiste e não há cura para nós? Nós procuramos a paz e não a bem. E para o tempo de cura, eis o problema. Nós reconhecemos, ó Senhor, nossa perversidade, a nossa iniquidade, e a iniquidade dos nossos pais, pois nós pecamos contra ti. Não nos destes por causa do teu nome. Não nos detestes por causa do teu nome. Não traga vergonha sobre o trono da tua glória. Lembre-te, não quebres teu pacto conosco. Haverá porventura dentre as vaidades dos gentios alguém que possa fazer chover? Deus pronunciou que haveria seca, lembra? Aqui no versículo 3. E os seus nobres enviaram seus pequenos às águas, eles vieram às covas. Então, os patrões enviaram seus empregados, os maiores enviaram os menores em busca de água, retornaram sem nada. Deus anunciou que haveria uma seca. Está aqui Jeremias intercedendo pelo povo e a conclusão é: haverá porventura dentre as vaidades dos gentios alguém que possa fazer chover? Ou podem os céus produzir chuva? Não és tu, ó Senhor nosso Deus. Portanto, nós esperaremos por ti, pois tu fazes todas essas coisas. Se virá seca, ninguém vai poder fazer chover. Só Deus. Então, a conclusão é: devemos esperar em Deus. Capítulo 15 e o último de hoje. Então disse-me o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ainda assim minha mente não poderia estar a favor desse povo. Lançai-os para fora da minha presença e que eles saiam. Jeremias, não intercede por esse povo. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem por esse povo. Quem foi Moisés e Samuel? Moisés é aquele que intercedeu por um povo obstinado, povo rebelde, povo de coração duro, e sempre está ali. Moisés intercedendo e Deus tendo misericórdia do povo. Samuel a mesma coisa. Intercedia e o povo se rebelava. Mas por causa das intercessões de Moisés e Samuel, o Senhor vinha estendendo a sua misericórdia. Mas dessa vez Judá passou do limite. Chega, foram longe demais. Não adianta interceder por esse povo. E será que, se eles disserem para ti: para onde nós sairemos? Então tu lhes dirás: assim diz o Senhor. Então, se o povo perguntar: tá bom, e aí, para onde sairemos? O que vai ser de nós? Jeremias. Aí o Senhor falou: responde para eles assim: assim diz o Senhor. Os que são para a morte, em direção à morte. Os que são para a espada, em direção à espada. E os que são para a fome, em direção à fome. E os que são para o cativeiro, em direção ao cativeiro. Não tem jeito. Quem é para morrer vai morrer. Quem é para morrer na guerra vai morrer na guerra. Quem é para morrer de fome vai morrer de fome. Quem é para ser preso e ser levado cativo vai ser preso e vai ser levado cativo. Eu irei determinar sobre eles 4 categorias, diz o Senhor: a espada para matar, os cães para rasgar, e as aves do céu e os animais da terra para devorar e destruir. Interessante que a gente vê em toda a Bíblia que Deus usa esses modos, para exercer juízo sobre o seu povo, inclusive lá no Apocalipse. Quando nós estivermos lendo lá em Apocalipse 6, vai falar dos 4 cavaleiros, que sairão com essas mesmas ordens aqui: matar, doença, fome, cativeiro, as mesmas ordens. 4 categorias, melhor dizendo. Versículo 4. E farei com que sejam removidos para todos os reinos da terra por causa de Manassés, o filho de Ezequias, rei de Judá, por aquilo que ele fez em Jerusalém. Pois, quem terá piedade de ti, ó Jerusalém? Ou quem irá lamentar por ti? Ou quem se desviará para perguntar como tu estás? Tu me abandonaste, diz o Senhor. Tu retrocedeste, portanto, eu estenderei a minha mão contra ti e destruirei. Eu estou cansado do arrependimento. E eu os abandonarei
eu os abanarei com um leque nos portões da terra. Eu os privarei de filhos, eu destruirei meu povo, uma vez que eles não retornam, né, dos seus caminhos. Suas viúvas aumentaram em número diante de mim, mais que a areia dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um saqueador contra a mãe dos jovens. Eu fiz atacá-la de repente, e a cidade aterrorizou-se. Aquela que deu à luz a 7 enfraqueceu, ela entregou o seu espírito. O seu sol se pôs enquanto era ainda dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E o seu remanescente eu entregarei à espada perante os seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, agora Jeremias fala dele. Ai de mim, minha mãe, que me deste à luz, um homem de discórdia e um homem de contenda para toda a terra. Eu não tenho emprestado com usura, nem os homens me emprestam com usura. Contudo, cada um deles me amaldiçoa. Jeremias olha para sua missão e fala: que missão difícil, ô minha mãe. Ai de mim, minha mãe. A senhora me deu à luz, mas a senhora deu à luz um filho de contendas. Um filho que está arrumando encrenca. A mãe sofre, não sofre? A mãe sofre. A minha mãe acompanha todo o meu trabalho. E às vezes quando ela vê alguns ataques aí na internet, às vezes manda mensagem, fala. Às vezes quando vê live derrubada, fala: e aí, meu filho, como é que é esse negócio aí? O que pode fazer para parar com essas denúncias? Para parar de derrubar live? Pois é, cada um tem uma missão. Versículo 11. O Senhor disse: verdadeiramente isso irá bem com teu remanescente. Verdadeiramente farei o inimigo suplicar a ti no tempo do mal e no tempo de aflição. Pode o ferro quebrar o ferro do norte e a espada? Aqui ele está falando sobre quem? Toda vez que falar do norte, lembre-se que o ataque virá do norte, né? Não vai ter como quebrar o ferro que vem do norte, o ataque babilônico. Não vai ter como. Jeremias, fica tranquilo, esse povo ainda vai pagar por tudo que eles estão fazendo. Não vai sobrar para você. Teus bens materiais e teus tesouros eu darei por despojo sem preço, de Judá no caso, né? E isto por todos os seus pecados em todas as tuas fronteiras. E eu te farei passar aos teus inimigos para uma terra que não conheces, pois um fogo acendeu-se em minha ira e queimará sobre vós. Ó Senhor, tu sabes, lembre-te de mim e visita-me e vinga-me de meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por causa de ti tenho sofrido repreensão. Jeremias lamentando aqui, né, o seu fardo. Tuas palavras foram encontradas e eu as comi. E tua palavra foi para mim alegria e júbilo do meu coração. Pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos Exércitos. Eu não me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Eu me sentei sozinho por causa de tua mão, pois tu me encheste com indignação. Porque a minha dor perpétua e a minha ferida incurável, e recusa-se a ser curada? Serias tu para mim como um mentiroso e como águas que falham? Portanto, assim diz o Senhor: se tu retornares, então te trarei novamente, e tu permanecerás diante de mim. E se tu separares o precioso do vil, tu serás como minha boca. Deixa-os retornar para ti, porém não retorne tu para eles. Deixe que esse povo te procure. Você vai ser como a minha boca, separando ali o precioso do vil. Versículo 20. E eu farei de ti para este povo como um muro fortificado de bronze, e eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão contra ti, pois eu estou contigo para te salvar e para te livrar, diz o Senhor, e livrar-te-ei da mão do perverso, e redimir-te-ei da mão do terrível. Aleluia. Que o Senhor sustente. Eu sei que tem muitos que me assistem aqui. Que o Senhor sustente todos os missionários, pastores, presbíteros. Esses dias um membro de uma igreja batista me mandou um áudio do pastor dele, porque ele pegou a minha leitura explicando sobre aquela questão lá do nome Lúcifer, né, que não é um nome próprio de Satanás, né? Na verdade, no seu real entendimento, o nome Lúcifer, ele aponta para Cristo e não para Satanás. Enfim, falamos sobre isso. Aí um membro de uma igreja batista mandou para o pastor dele. O pastor dele ouviu, agradeceu pelo entendimento, concordou, viu que a hermenêutica estava correta
e disse para ele, para esse membro, olha, eu vou passar a assistir agora a leitura da Bíblia aí desse pastor. E aí o membro mandou para mim depois uma outra mensagem dizendo que em muitos cultos ele já tem visto esse pastor batista incorporar nas mensagens algumas coisas que tem ouvido na leitura da Bíblia. Poxa, que humildade. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, minha irmã, que de repente está passando por dificuldade, por perseguição, assim como Jeremias. Você que prega o evangelho verdadeiro, né? Você que decidiu não ceder a um neopentecostalismo, a um misticismo, a uma crendice popular, né? Não falo 100% do neopentecostalismo, porque também tem gente boa no meio do neopentecostalismo, mas, enfim, a ruptura é muito grande, tem muita gente que se perdeu. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te ajude. Ore por mim, que eu estarei orando por todos vocês, tá bom? Um abraço, família de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.